Olá, eu sou Ricardo Alves, estou aqui com o Paulo Bernardo e nós vamos continuar o assunto de segurança em redes de computadores. Autenticação do ponto final. A autenticação do ponto final é o processo de provar a identidade de uma entidade a outra entidade por uma rede de computadores. A autenticação precisa ser feita unicamente com base nas mensagens e dados trocados como parte de um protocolo de autenticação. Em geral, um protocolo de autenticação seria executado antes que as duas entidades comunicantes executassem algum outro protocolo. O protocolo de autenticação primeiro estabelece as identidades das partes para satisfação mútua. Somente depois da autenticação é que as entidades põem as mãos no trabalho real. Agora vamos ver alguns protocolos de autenticação. Protocolo de autenticação AP 1.0. O protocolo de autenticação mais simples que podemos imaginar é um onde Alice apenas envia uma mensagem a Bob dizendo ser Alice. Como podemos ver pela imagem, a falha desse protocolo é que outra pessoa pode enviar a mensagem de autenticação, a mensagem falando que é Alice, como a Trude. Aqui na imagem, podemos ver que Alice, ela informa a Bob que ela é Alice. Só que qualquer outra pessoa, aqui no caso a Trude, ela pode usar essa mensagem e se passar por Alice. Então o Bob, ele vai autenticar todas as pessoas que falarem que são Alice como a Alice. Protocolo de autenticação AP 2.0. Se Alice possui um endereço de rede conhecido, do qual ela sempre se comunica, como por exemplo um endereço IP, então Bob poderia tentar autenticar Alice verificando se o endereço de origem no datagrama IP que transporta a mensagem de autenticação combina com o endereço conhecido de Alice. Nesse caso, Alice seria autenticada. Isso poderia impedir que um intruso se passasse por Alice. Porém, o invasor, a Trude, ela poderia falsificar o IP e enviar informações se passando por Alice. Aqui, Alice ela envia o Eu Sou Alice, como no AP 1.0, e também envia o IP dela. Então, Bob autentica Alice. Só que a Trude ela pode falsificar o IP, fazendo o seu IP ser o de Alice e usar essa mensagem Eu Sou Alice e enviar para Bob. Assim, Bob vai achar que é Alice e vai autenticar ela. Protocolo de autenticação AP 3.0. Uma técnica clássica de autenticação é usar uma senha secreta. A senha é um segredo compartilhado entre o autenticador, o Bob, e a pessoa sendo autenticada, a Alice. O Gmail, o Facebook, FTP e outros serviços usam a autenticação por senha. Como as senhas são muito utilizadas, poderíamos supor que o protocolo AP3.0 é bastante seguro, mas estaríamos errados. A falha de segurança nesse caso é que, se a Trude interceptar a comunicação de Alice, então ela poderá descobrir a senha dela. Aqui, para Alice ser autenticada, ela envia o Eu Sou Alice e envia a sua senha. Então, a partir disso, se a senha da Alice estiver certa, o Bob autentica ela e envia um OK. Mas a Trude, a invasora, ela pode interceptar essa mensagem e a sua senha e a partir disso ela pode usar essas informações e enviar para Bob. E Bob, tendo esses dados, ele vai ver que a senha está certa. Então ele vai autenticar ela, achando que é Alice. A partir desse protocolo e da sua falha, surgiu o próximo protocolo, o protocolo AP3.1. No protocolo de autenticação AP3.1, sua ideia é criptografar a senha. Criptografando a senha, podemos impedir que Trude descubra a senha de Alice. Se considerarmos que Alice e Bob compartilham uma chave secreta simétrica, o KAB, então Alice pode criptografar a senha e enviar sua mensagem de identificação. Eu sou Alice e sua senha criptografada para Bob. Então, Bob decodifica a senha e se a senha estiver correta, Bob autentica Alice. Bob tem certeza que é Alice porque ela conhece a senha e o valor da chave secreta compartilhada necessária para criptografar a senha. Alice criptografa a mensagem, eu sou Alice, e criptografa a senha. Então, Bob recebe essa mensagem criptografada. Ele usa a chave que só ele e Alice têm, descriptografa o que foi enviado e verifica se está tudo ok. Como está tudo certo, ele envia um ok para Alice e ela está autenticada. Porém, o uso de criptografia não resolve o problema de autenticação, só impede que o invasor descubra a senha da pessoa que quer ser autenticada.
Isso acontece porque o invasor só precisa gravar a versão criptografada da senha e reproduzir ela para o autenticador. Então, o protocolo de autenticação AP 3.1 não torna a situação muito diferente do protocolo AP 3.0. Isso porque o invasor, a intrude, ela só precisa ter acesso a essa mensagem que foi criptografada. Ela tem acesso à mensagem criptografada, mas ela não sabe o que está dentro, qual o assunto que foi criptografado. Mesmo assim, ela enviando isso, enviando a senha criptografada, Bob autentica ela, pois ele acha que é a Alice. Mas a Trude não sabe o que foi enviado nem a senha. Protocolo de autenticação AP4.0. O cenário de falha dos protocolos 3.0 e 3.1 resultou do fato de Bob não conseguir distinguir entre a mensagem original enviada por Alice e a reprodução dessa mensagem, a reprodução de uma autenticação anterior. O protocolo de apresentação de 3 vias precisou resolver o mesmo problema. O lado do servidor TCP resolveu o problema escolhendo o número de sequência inicial que não havia sido usado por um bom tempo. Então envie esse número ao cliente e aguarda que o cliente responda com um segmento ACK contendo esse número. Podemos adotar a mesma ideia para a autenticação. Será usado um nonce, que é um número usado somente uma vez por toda a vida. Ou seja, uma vez que o protocolo utilizar um nonce, esse número nunca mais será utilizado. Por exemplo, usando o nonce. Primeiro, Alice envia a mensagem "Eu sou Alice" para Bob. Após isso, o Bob escolhe um nonce R e o envia a Alice. Então, Alice criptografa o nonce usando a chave secreta simétrica KB e envia o nonce criptografado KB de R de volta a Bob. Assim como no protocolo AP 3.1, o fato de Alice conhecer KB e utilizar para criptografar o valor permite a Bob saber que a mensagem recebida foi gerada por Alice. O nonce é usado para garantir que Alice está ao vivo. Por último, Bob decodifica a mensagem recebida. Se o nonce decodificado for igual ao que ele enviou a Alice, então Alice está autenticada. O uso de um nonce das formas de criptografia por chave simétrica forma a base do protocolo AP 4.0. Agora, iremos examinar como a criptografia pode aprimorar o TCP com os serviços de segurança, incluindo o sigilo, integridade dos dados e autenticação do ponto final. Essa versão aprimorada do TCP é denominada Secure Socket Layer, ou SSL. Desde o início, o SSL obteve ampla implementação. Ele é suportado por todos os navegadores web e servidores web, e utilizado basicamente por todos os sites populares. Dezenas de bilhões de dólares são gastos com SSL a cada ano. Se você já comprou qualquer coisa pela internet utilizando cartão de crédito, a comunicação entre o navegador e o servidor para essa compra foi quase certamente por meio do SSL. Para identificar que o SSL está sendo utilizado pelo navegador pela página, basta verificar se a URL inicia com HTTPS no lugar de HTTP. Vamos criar um exemplo para explicar a necessidade do SSL. Digamos que Bob quer comprar perfumes em um site. Com isso, ele preenche um formulário com dados do perfume que ele quer, assim como os dados do cartão de crédito para realizar a compra. Caso a comunicação entre o navegador e o servidor não possua SSL, Bob pode se preocupar com algumas coisas. Se não for utilizada encriptação, o invasor poderia interceptar o pedido de Bob e pegar as informações sobre o cartão, podendo assim realizar compras utilizando o cartão de Bob. Se não for utilizada integridade de dados, o invasor poderia modificar o pedido de Bob, fazendo com que ele comprasse outro tipo de produto. Se nenhuma autenticação for utilizada, um servidor poderia se passar pelo site de vendas de perfume, quando na verdade é mantido por alguém malicioso, podendo assim ficar com dinheiro e sumir ou realizar um roubo de identidade com os dados que Bob inseriu. O SSL resolve esses problemas aprimorando o TCP com sigilo, integridade de dados, autenticação dos servidores e autenticação do cliente. Geralmente, o SSL é utilizado para oferecer segurança em transações HTTP, mas como ele foi criado para proteger o TCP, pode ser aplicado por qualquer aplicação que utilize o TCP. Embora o SSL resida tecnicamente na camada de aplicação, do ponto de vista do desenvolvedor, ele é um protocolo de transporte que provê serviços de TCP aprimorados com serviços de segurança. Vamos explicar primeiro uma versão simples, mas não completa,
para facilitar o entendimento. Após isso, iremos explicar os detalhes faltantes da fase de apresentação. Essa versão simples possui 3 fases: a apresentação, que é o handshake, a derivação de chave e a transferência de dados. Explicaremos o exemplo de Bob se comunicando com o servidor de Alice, no qual possui um par de chaves pública e privada, e um certificado que associa sua identidade à chave pública. Durante a apresentação, Bob precisa estabelecer uma conexão TCP com Alice. Depois, verificar se ela realmente é Alice e lhe enviar uma chave secreta mestre, que será utilizada por ambos para criar todas as chaves simétricas que precisarão para a sessão SSL. Após essa fase, somente Bob e Alice sabem um segredo mestre para a sessão SSL. O segredo mestre poderia ser utilizado como chave de sessão simétrica para toda a verificação subsequente de criptografia e integridade dos dados. Mas é considerado mais seguro que ambos utilizem individualmente chaves criptográficas diferentes, assim como chaves diferentes para verificação de integridade. Com isso, Bob e Alice utilizam o segredo mestre para gerar 4 chaves. A primeira é a chave EB, que é a chave de criptografia de sessão para dados enviados de Bob para Alice. A segunda é a chave MB, que é a chave MAC de sessão para dados enviados de Bob para Alice. A terceira chave é a chave EA, que é a chave de criptografia de sessão para dados enviados de Alice para Bob. E a quarta chave é a chave MA, que é a chave MAC de sessão para dados enviados de Alice para Bob. Para essa versão simples, Alice e Bob podem criar 4 chaves a partir do segredo mestre. Isso poderia ser feito apenas dividindo o segredo mestre em 4 chaves. Mas veremos que o SSL faz mais que isso. Ao final dessa fase, Alice e Bob possuem as 4 chaves: 2 de criptografia para cifrar dados e 2 chaves MAC para verificar a integridade dos dados. Para que Alice e Bob compartilhem as mesmas 4 chaves de sessão, EB, MB, EA e MA, podem começar a enviar dados protegidos um ao outro por meio da conexão TCP. Como o TCP é um protocolo de fluxo de bytes, uma abordagem natural seria o SSL cifrar dados da aplicação enquanto são enviados, e então transmitir os dados cifrados para o TCP. Mas, se fizéssemos isso, onde colocaríamos o MAC para verificação da integridade? De certo, não queremos esperar até o fim da sessão TCP para verificar a integridade de todos os dados de Bob, que foram enviados por toda a sessão. Para abordar essa questão, o SSL divide o fluxo de dados em registros, anexa um MAC a cada registro para verificação da integridade e cifra o registro mais MAC. Para criar o MAC, Bob insere os dados de registro junto com a chave MB, em uma função de hash. Para cifrar o pacote de registro mais MAC, Bob usa sua chave de criptografia de sessão EB. Esse pacote cifrado é então transmitido ao TCP. Essa abordagem ainda não é a prova de falhas. Suponha que Trude seja a mulher no meio e possua a habilidade de inserir, excluir e substituir segmentos no fluxo dos segmentos TCP enviados entre Alice e Bob. Trude, por exemplo, poderia capturar 2 segmentos enviados por Bob, inverter sua ordem, ajustar os números de sequência TCP, que não estão cifrados, e enviar 2 segmentos na ordem inversa para Alice. A solução para esse problema é usar números de sequência. O SSL os utiliza da seguinte maneira: Bob mantém um contador de números de sequência, que se inicia no 0 e vai aumentando para cada registro SSL que ele envia. Bob, na verdade, não inclui o número de sequência no próprio registro, mas no cálculo do MAC. Desse modo, o MAC agora é uma hash dos dados mais uma chave MAC MB mais o número de sequência atual. Alice rastreia os números de sequência de Bob, permitindo que ela verifique a integridade dos dados de um registro, incluindo o número de sequência apropriado no cálculo do MAC. O uso de número de sequência SSL impede que Trude realize o ataque, como reordenar ou repetir os segmentos. Registro SSL. O registro SSL consiste em 5 campos, sendo eles tipo, versão, comprimento, dados e MAC. Os primeiros 3 campos não são cifrados. O campo de tipo indica se o registro é a mensagem de apresentação ou a mensagem que contém dados de aplicação. Também é utilizado para encerrar a conexão SSL. O campo de comprimento é utilizado pelo receptor para extrair os registros SSL do fluxo de bytes TCP da entrada. Agora vamos explicar a visão completa da SSL. O SSL não exige que Alice e Bob utilizem um algoritmo de chave simétrica específico para a chave simétrica,
um algoritmo de chave pública ou MAC específico. No lugar disso, permite que Alice e Bob combinem os algoritmos criptográficos no início da sessão SSL, durante a fase de apresentação. Durante essa fase, Alice e Bob enviam nonces um ao outro. Esses nonces são utilizados na criação de chaves de sessão. As etapas são: primeiro, o cliente envia uma lista de algoritmos de criptografia suportados, juntamente com o nonce. A partir dessa lista, o servidor escolhe um algoritmo de chave simétrica, por exemplo, o AES, um algoritmo de chave pública, por exemplo, RSA, e um algoritmo MAC, e devolve ao cliente suas escolhas, assim como um certificado e um outro nonce gerado por ele. O cliente verifica o certificado, extrai a chave pública e gera um segredo pré-mestre, cifra o segredo gerado com a chave pública do servidor e envia o segredo cifrado para o servidor. Utilizando a mesma função de derivação de chave, o cliente e o servidor calculam independentemente o segredo mestre do segredo pré-mestre e dos nonces. O segredo mestre, então, é dividido para gerar as duas chaves de criptografia e as duas chaves MAC. De agora em diante, todas as mensagens enviadas entre o cliente e o servidor são cifradas e autenticadas. Em seguida, o cliente envia um MAC de todas as mensagens de apresentação e logo após, o servidor envia um MAC de todas as mensagens de apresentação. Essas duas últimas etapas servem para proteger a apresentação de adulteração, pois no passo 1, o cliente envia a lista de algoritmos sem criptografia, podendo assim serem adulterados por um intermediário, fazendo com que o servidor possuísse somente a escolha de algoritmos fracos de criptografia. Por esse motivo, na etapa 5, o cliente envia um MAC da concatenação de todas as mensagens de apresentação que enviou e recebeu. Com isso, o servidor pode comparar este MAC com os das mensagens de apresentação que enviou e recebeu. Caso haja alguma inconsistência, o servidor pode finalizar a conexão. O mesmo ocorre com o cliente, que recebe o MAC das mensagens de apresentação do servidor e realiza a verificação. Em algum momento, Bob e Alice desejarão finalizar a sessão SSL. Um método seria deixar Bob finalizar a sessão SSL, apenas encerrando a conexão TCP subjacente, ou seja, enviando um segmento TCP/FIM para Alice. Mas dessa forma, Trude consegue interceptar a sessão e realizar um ataque por truncamento, conseguindo assim finalizar a sessão antes da hora, enviando um TCP/FIM. Se Trude fizesse isso, Alice acharia que recebeu todos os dados de Bob, quando na verdade recebeu só uma parte deles. A solução para esse problema é indicar no campo de tipo se o registro serve para encerrar a sessão SSL. Embora o tipo SSL seja enviado em aberto, ele é autenticado no receptor usando o MAC de registro. Ao incluir esse campo, se Alice fosse receber um TCP/FIM antes de receber um registro SSL de encerramento, ela saberia que algo estranho estava acontecendo. Segurança operacional, firewalls e sistemas de detecção de invasão. Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola a rede interna de uma organização da internet em geral. Ele bloqueia e permite a passagem de pacotes. O firewall permite que um administrador da rede controle o acesso entre o mundo externo e os recursos da rede que ele administra, gerenciando o fluxo de tráfego de e para esses recursos. Um firewall possui três objetivos. Todo o tráfego de fora para dentro e vice-versa passa por um firewall. Somente o tráfego autorizado, como definido pela política de segurança local, poderá passar. O próprio firewall é imune à penetração. Cisco e Check Point são dois dos principais fornecedores atuais de firewall. Você pode criar um firewall, um filtro de pacotes, facilmente a partir de um sistema Linux usando iptables, que é um software de domínio público que em geral acompanha o Linux. Os firewalls podem ser classificados em três categorias: filtros de pacotes tradicionais, filtros de estados e gateways de aplicação. Filtros de pacotes tradicionais. Como ilustra na imagem, uma organização normalmente tem um roteador de borda que conecta sua rede interna com o seu provedor de internet. Todo o tráfego que sai ou entra na rede interna passa por esse roteador, e ele é responsável pela filtragem de pacotes. O filtro de pacotes examina cada datagrama que está sozinho, determinando se ele pode passar baseado em regras específicas definidas pelo administrador. Essas decisões de filtragem costumam ser baseadas em endereço IP de origem e de destino, tipo de protocolo no campo do datagrama, porta TCP ou UDP de origem e de destino, bits de flag do TCP, como o SYN e o ACK, tipo de mensagem ICMP,
regras diferentes para datagramas que entram e saem da rede, e regras diferentes para diferentes interfaces do roteador. Um administrador de rede configura o firewall com base na política da organização. A política pode considerar a produtividade do usuário e o uso de largura de banda, bem como as preocupações com segurança da organização. Por exemplo, se a organização não quer nenhuma conexão TCP de entrada, exceto aquelas para o servidor web público, ela pode bloquear todos os segmentos TCP/SYN de entrada, com exceção dos segmentos TCP/SYN com porta de destino 80, endereço IP de destino correspondentes ao servidor web. Se ela não quer que seus usuários monopolizem a largura de banda de acesso com aplicações de rádio via internet, pode bloquear todo o tráfego UDP não importante, já que o rádio via internet é em geral enviado por UDP. Se não quer que sua rede interna seja mapeada por traceroute por um estranho, pode bloquear todas as mensagens de CMP TTL expiradas que saem da rede da organização. As regras de firewall são executadas em roteadores com listas de controle de acesso, tendo cada interface do roteador sua própria lista. Um exemplo de uma lista de controle de acesso para uma organização 222.22/16 é ilustrado na tabela mostrada. Essa lista é para a interface que conecta o roteador aos provedores de internet externos da organização. As regras são aplicadas a cada datagrama que atravessa a interface de cima para baixo. As primeiras duas regras juntas permitem que usuários internos naveguem na web. A primeira permite que qualquer pacote TCP com porta de destino 80 saia da rede da organização. A segunda autoriza que qualquer pacote TCP com porta de origem 80 e o bit ACK marcado entrem na rede. Em resumo, essa lista de controle de acesso limitada bloqueia todo o tráfego, exceto o tráfego web iniciado dentro da organização e do tráfego DNS. Filtro de pacote com controle de estado. Em um filtro de pacotes tradicional, as decisões de filtragem são feitas em cada pacote isolado. Os filtros de estados rastreiam as conexões TCP e usam esse conhecimento para tomar decisões sobre filtragem. Para entender esses filtros de estado, vamos olhar novamente a lista de controle de acesso na tabela mostrada. Embora um tanto restritiva, essa lista, no entanto, permite que qualquer pacote que chegue de fora com um ACK igual a 1 e porta de origem 80 atravesse o filtro. Esses pacotes poderiam ser usados em tentativas de destruir o sistema interno com pacotes defeituosos, realizar ataques de recusa de serviço ou mapear a rede interna. A solução ingênua é bloquear pacotes TCP/ACK também, mas tal método impediria que os usuários internos da organização navegassem na web. Os filtros de estado resolvem esse problema rastreando todas as conexões TCP de entrada em uma tabela de conexão. Isso é possível porque o firewall pode notar o início de uma nova conexão observando uma apresentação de 3 vias: SYN, SYN-ACK e ACK. Ele pode observar o fim de uma conexão ao ver um pacote FIN para a conexão. O firewall também consegue, de forma conservadora, admitir que a conexão está finalizada quando não observou nenhuma atividade no decorrer da conexão. Um exemplo de tabela de conexão para um firewall é mostrado na seguinte tabela. Essa tabela indica que, no momento, há 3 conexões TCP em andamento, as quais foram iniciadas dentro da organização. Ademais, o filtro de estado inclui uma nova coluna, verificar conexão, em sua lista de controle de acesso, como mostrado na tabela. Vamos analisar alguns exemplos e ver como a tabela de conexão e a lista de controle de acesso funcionam em conjunto. Suponha que um atacante tente enviar um pacote defeituoso para uma rede da organização por meio de um datagrama com porta de origem TCP/80 e com flag ACK marcado. Suponha ainda que ele possua um número de portas de destino 12345, maior que 1023, e o endereço IP remetente 150.23.23.155, que está fora de 222.22/16. Quando o pacote chega ao firewall, este verifica a lista de controle de acesso da tabela, que indica que a tabela de conexão deve também ser verificada antes de permitir que esse pacote entre na rede da organização. O firewall verifica devidamente a tabela de conexão e observa que esse pacote não faz parte da conexão TCP em andamento, e o rejeita. Como segundo exemplo, imagine que o usuário interno queira navegar em um site externo. Como o usuário primeiro envia um segmento TCP, SYN, sua conexão TCP é registrada na tabela de conexão. Quando o servidor envia pacotes de volta, com um bit ACK necessariamente definido,
O firewall verifica a tabela e observa que uma conexão correspondente está em andamento. O firewall, então, deixará esses pacotes passarem, sem interferir na navegação do usuário interno. Gateway de aplicação. Um gateway de aplicação é um servidor específico de aplicação, através do qual todos os dados da aplicação que entram e que saem devem passar. Vários gateways de aplicação podem executar no mesmo hospedeiro, mas cada gateway é um servidor separado, com seus próprios processos. Redes internas frequentemente têm vários gateways de aplicação, como gateways para Telnet, HTTP, FTP e e-mail. Eles possuem desvantagens. Primeiro, é preciso um gateway de aplicação diferente para cada aplicação, e segundo, há um preço a pagar em termos de desempenho, porque todos os dados serão repassados por meio do gateway. Isso se torna uma preocupação em particular quando vários usuários ou aplicações estão utilizando o mesmo gateway. Por fim, o software cliente deve saber como entrar em contato com o gateway quando o usuário fizer uma solicitação, e deve saber como dizer ao gateway de aplicação a qual servidor se conectar. Sistemas de detecção de invasão. Um filtro de pacotes, o tradicional e de estado, inspeciona campos de cabeçalho IP, TCP, UDP e ICMP, quando está decidindo quais pacotes deixará passar através do firewall. Mas, para detectar muitos tipos de ataque, é preciso executar uma inspeção profunda de pacote, ou seja, é preciso olhar através dos campos de cabeçalho e dentro dos dados da aplicação que o pacote carrega. Gateways de aplicação frequentemente fazem inspeções profundas do pacote, mas um gateway de aplicação só executa isso para uma aplicação específica. Existe um dispositivo que gera alertas quando observa tráfegos potencialmente mal intencionados, o Sistema de Detecção de Invasão, IDS, e o Sistema que filtra o tráfego suspeito, o Sistema de Prevenção de Invasão, o IPS. Daqui para frente, vamos nos referir ao sistema IDS e ao sistema IPS como sistema IDS. O IDS pode ser usado para detectar uma série de tipos de ataques, incluindo mapeamento de rede, varreduras de porta, varreduras de pilha TCP, ataques de DOS, ataque de inundação de largura de banda, worms e vírus, ataques de vulnerabilidade de OS e ataque de vulnerabilidade de aplicações. Milhares de organizações empregam sistemas de IDS. Muitos desses sistemas são patenteados, mas muitos dos sistemas de IDS implementados são de domínio público, como o Snort IDS. Uma organização pode pôr em prática um ou mais sensores IDS em sua rede organizacional. Essa imagem mostra uma organização que tem 3 sensores IDS. Quando múltiplos sistemas são executados, eles costumam trabalhar em harmonia, enviando informação sobre atividades de tráfego suspeitos ao processador IDS central, que as coleta, integra e envia alarmes aos administradores da rede quando acharem apropriado. Aqui tem, esse é um sensor IDS, e aqui tem eles, um aqui, outro aqui e o outro aqui. Também dá para ver que a organização dividiu sua rede em 2 regiões. Uma de segurança máxima, protegida por um filtro de pacotes e um gateway de aplicação e monitorada por sensores IDS, e uma região de segurança baixa, a zona desmilitarizada, a DMZ, protegida apenas por um filtro de pacotes, mas também monitorada por sensores IDS. Um IDS não só precisa fazer uma inspeção profunda do pacote, como também comparar cada pacote que passa com milhares de assinaturas. Isso pode ser um volume de processamento significativo, principalmente se a organização recebe gigabits por segundo de tráfego de internet. Ao colocar sensores IDS mais à frente, cada sensor só vê uma fração do tráfego da organização e pode facilmente acompanhar o ritmo. Porém, hoje existem sistemas IDS e IPS de alto desempenho, e muitas organizações podem acompanhar com apenas um sensor localizado próximo ao roteador de acesso. Os sistemas IDS são classificados de modo geral tanto como sistemas baseados em assinatura ou sistemas baseados em anomalia. O IDS baseado em assinatura mantém um banco de dados extenso de ataques de assinaturas. Cada assinatura é um conjunto de regras relacionadas a uma atividade de invasão. Uma assinatura pode ser uma lista de características sobre um único pacote, por exemplo, número de portas de origem e destino, tipo de protocolo e uma sequência de bits em uma carga útil de um pacote, ou está relacionado a uma série de pacotes.
As assinaturas são normalmente criadas por engenheiros habilidosos em segurança de rede que tenham pesquisado ataques conhecidos. O administrador da rede de uma organização pode personalizar as assinaturas ou inserir suas próprias no banco de dados. Uma IDS baseada em assinatura analisa cada pacote que passa, comparando cada um com as assinaturas no banco de dados. Se um pacote corresponder a uma assinatura no banco de dados, o IDS gera um alerta. Esses sistemas são amplamente executados, mas possuem uma série de limitações. Eles requerem conhecimento prévio do ataque para gerar uma assinatura precisa. Ou seja, o IDS baseado em assinatura é completamente cego a novos ataques que ainda não foram registrados. Outra desvantagem é que, mesmo que uma assinatura combine, isso pode não ser o resultado de um ataque, mas mesmo assim um alarme é gerado. Por fim, pelo fato de cada pacote ser comparado com uma extensa coleção de assinaturas, o IDS fica atarefado com o processamento e deixa de detectar muitos pacotes malignos. IDS baseado em anomalias. O IDS baseado em anomalias cria um perfil de tráfego enquanto observa o tráfego em uma operação normal. Ele procura por fluxos de pacotes que são estaticamente incomuns, como por exemplo uma porcentagem irregular de pacotes ICMP ou um crescimento exponencial de análise de porta de varredura de ping. Eles não recorrem a reconhecimentos prévios de outros ataques, ou seja, potencialmente eles conseguem detectar novos ataques que não foram documentados. Mas é um problema desafiador distinguir o tráfego normal de tráfegos estaticamente incomuns. Até hoje, a maioria das implementações de IDS são principalmente baseadas em assinaturas, apesar de alguns terem alguns recursos baseados em anomalias.